A ideia hoje é falar sobre Exu, sobre Orixá Exu. Eu sou Alexandre Comino, estamos aqui no Colégio de Mana Sagrada Pena Branca. A gente vai falar hoje sobre o Orixá Exu. E esse é um dos assuntos do curso de Teologia de Umbanda Sagrada, ministrado EAD, no Umbanda EAD. Muito bem. Eu estou acompanhando aqui no meu celular. Olha lá, estou acompanhando. Então eu também estou fazendo o teste de áudio. E assim, a Sil acabou de chegar, está acompanhando também. E em todos os vídeos sempre há um questionamento que o áudio está baixo. Então aqui o áudio está muito bom. Então eu recomendo você procurar um lugar silencioso se o seu áudio estiver baixo agora, que o teste está feito. Se o áudio estiver baixo, coloque o seu volume no máximo, procura um lugar silencioso ou providencia um fonezinho de ouvido. Eu acho que você vai precisar de um fone de ouvido se o seu áudio estiver muito baixo, certo? Então nós estamos no terreiro, mas o assunto hoje é Exu e eu escolhi o vazio. Chega aí, Uriel, quer dar um tchauzinho pra turma? Então vem aqui, devagar. Aê, tchau. Uriel. Assim, Exu é bom demais. Exu é bom demais. Fala muito alto. Exu é bom demais. Agora você pode ficar quietinho aí, para de pular. Para. Exu é bom demais. Então tá bem, aqui tá ótimo, o áudio tá perfeito, tá tudo perfeito. Maria Paula, para de reclamar, por favor, que tá tudo perfeito aqui. Certo? Então tá bom, a gente vai começar. Então vamos lá. Primeiro, nosso objetivo aqui não é responder, não é tirar dúvidas. Então, Uriel, já falei. Nosso objetivo aqui não é tirar dúvidas. Então, eu não pretendo responder perguntas. Nós estamos no terreiro e esse fundo preto é de propósito, porque o assunto é Exu, né? Então, Exu, ele está relacionado com a sombra, ele está relacionado com o vazio, ele está relacionado com a cor preta e a cor vermelha. E adorei a ideia de colocar esse fundo preto aqui, espero que vocês gostem também, a ideia é essa. Orixá, Exu. Então, primeiro, eu quero mostrar aqui uma fonte e quero fazer um comentário. Então, estou aqui com uma das fontes primeiras e primordiais sobre o conhecimento teórico do Orixá Exu. Então, nesse momento, não estou falando exatamente sobre Umbanda, nem sobre Candomblé, vamos a um ponto cultural. Então, temos aqui o livro Orixás. Esse é um livro da editora Currupio. O livro é de autoria de Pierre Verger, um francês fotógrafo que saiu da França, viajou o mundo, foi para a África, conheceu o cu de orixá, depois veio para a Bahia, se apaixonou pelo candomblé, foi recebido no Ilê Axé Opô Afonjá por Mãe Senhora. Ele então identificou na Bahia aquilo que ele viu na África, e o Pierre Verger então ele começou a fazer viagens à África
e se estabeleceu na Bahia, onde tem lá, até hoje, a casa de Pierre Verger está lá na Bahia, estabelecida, você pode visitar. E ele foi recebido por Mãe Senhora, ele foi iniciado no Candomblé, ele foi iniciado no culto de Orixá na África, e ele foi o primeiro, Pierre Verger, foi um dos primeiros a abrir o conhecimento, a escrever. Ele enviava fotografias e texto para a França, se não me engano, para a Sorbonne, para a faculdade na França, e ali pediram para ele que ele não mandasse apenas fotografia, que ele começasse a escrever. Então ele começou a escrever sobre os orixás. E os textos do Pierre Verger, então, são praticamente os primeiros textos assim de fonte cultural que todo mundo compartilhou, que todo mundo leu, que todo mundo estudou. Então, quando a gente lê Pierre Verger, a gente está lendo algo de um profundo estudioso de dentro, e que tinha esse olhar de dentro e que tinha também o olhar de fora. E aqui Verger faz algumas colocações sobre o Orixá Exu muito interessantes. Eu estou aqui na página 78 e Pierre Verger faz algumas afirmações que fazem parte dos oriquis, ou seja, das lendas dos orixás. E aqui Pierre Verger escreveu: Exu faz o erro virar acerto e o acerto virar erro. Exu, olha lá, é numa peneira que ele transporta azeite que compra no mercado, e o azeite não escorre dessa estranha vasilha. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que somente hoje ele atirou. Se ele se zanga, pisa na pedra e ela sangra. Aborrecido, ele senta-se na pele de uma formiga. Sentado, sua cabeça bate no teto. De pé, não atinge nem mesmo a altura do fogareiro. Então, essas são passagens de algumas lendas da cultura afro-brasileira, da cultura africana, Nagô e Yorubá, que chegaram na cultura afro-brasileira. Algumas dessas afirmações a gente vai encontrar assim em várias literaturas, mas o primeiro, com certeza, o primeiro a escrever isso foi Pierre Verger, e eu acho que é importante você citar a fonte e dizer de onde vem esse conhecimento. Exu, ele é totalmente controverso. A gente está falando culturalmente de um orixá, de uma divindade da cultura Nagô-Yorubá. Por que é importante afirmar isso? Porque a África é um continente. A África não é um país. A África é um território enorme, é uma vastidão. E se você olhar para a África, principalmente para a África antiga, você tem uma divisão linguística e cultural. Quando você fala os Nagô-Yorubá, você está falando um grupo de uma cultura, de uma etnia africana, etnia Nagô, que fala a língua Yorubá. Ou seja, quem tem etnia Nagô? Aqueles que falam a língua Yorubá. Quem fala a língua Yorubá? O povo que cultua orixá. Então, de toda a África, o culto de orixá, ele pertence apenas, o culto de orixá, apenas aos nagôs que falam a língua Yorubá, e ponto final. Acontece que o território ocupado pelos nagôs sempre foi um vasto território, que hoje corresponde a boa parte da Nigéria. É um vasto território. Ao lado da Nigéria, na República Popular do Benin, você tem a cultura Jeje, etnia Jeje, que fala outra língua, que é a língua Fon.
A mitologia dos Fon é muito parecida com a mitologia dos Nagô, então nasce um sincretismo, porque existe uma divindade Jeje que tem as mesmas características, as mesmas, do orixá Exu da cultura Nagô. Essa divindade na cultura Jeje se chama Elegbara, Legba, Lebá, Lebará, Elebará. São as mesmas características. Isso é tão forte que Elegbara passa a se tornar sinônimo de Exu, que é sinônimo de Elegbara. Mas tão forte e tão próximo à cultura Jeje da cultura Nagô, embora historicamente eles foram inimigos na época da escravidão. Os Jeje escravizavam os Nagôs e vendiam para os europeus, e os Nagôs escravizavam os Jejes, vendiam para os europeus. Os europeus compravam ou trocavam gente por pingue e por banana, trocava gente por bugiganga e trazia para as 3 Américas para vender. Das 3 Américas, ninguém recebeu mais escravo do que o Brasil. O Brasil sozinho recebeu mais escravos do que todo o resto das 3 Américas junto. A maioria deles, uma grande parte, foi para a Bahia, porque a Bahia era a capital do Brasil. Ali, a Bahia era o grande polo cultural da nossa nação, e de todas as etnias africanas, nas quais se destacam os Nagôs, se destacam os Jejes e se destacam os Bantus. Os Bantus são um grande grupo, onde estão os Angolas, onde estão os Congos, onde estão os Cabinda. Cabinda é um lugar da África, por isso que fala vovó Cabinda, quer dizer a vovó que veio de Cabinda. Cachel. Você tem ali, então, esses são os Bantus. Os Nagôs, os Jejes, fazem parte de um grande grupo chamado sudaneses. Então você tem Exu, que é uma divindade da cultura Nagô-Yorubá, é um orixá. Não existe questionamento se Exu é ou não orixá. Exu é orixá e ponto final, é uma questão cultural. O que você acha ou deixa de achar, não importa, isso é um fato. Então, nos Jejes, ao lado, você tem uma divindade análoga. A gente poderia dizer que é a mesma divindade em outra cultura, que é tratada de uma maneira diferente, que é entendida de uma maneira diferente, que se relaciona de uma maneira diferente, porque a religiosidade Fon, a religiosidade Jeje, é diferente da religiosidade Nagô. Para os Nagôs, a de todas as divindades são orixás. Então, entre essa mitologia Nagô-Yorubá, você tem orixá Oxalá, orixá Oxum, orixá Ogum, orixá Nanaburoquê, orixá Omulu e orixá Exu, entre tantos outros orixás. Para os Jeje, que fala a língua Fon, não existe o termo orixá. O termo é Vodum. Então você tem o Vodum Elegbara, você tem o Vodum Sakpatá ou Chapanã, você tem os Voduns que correspondem com os orixás também, mas são Voduns. Pelo fato de que no Brasil, no final do período da escravidão, chegaram muitos Nagôs, predominou, principalmente na Bahia, o culto de orixá. Assim como predomina no Maranhão, com o tambor de mina, os Voduns. Para o Rio de Janeiro, durante um período inicial, chegaram muitos angolanos que não cultuavam orixá e não cultuavam Vodum, cultuavam Inquice, em Angola, Inquice. E também há inquices que correspondem aos orixás. E ali há um inquice chamado Aluvaiá, que tem as mesmas características do orixá Exu, tem as mesmas características do Vodum Legibá. Então estamos falando de uma mesma divindade que em 3 culturas se manifesta de forma diferente. Você quer uma comparação? Jesus Cristo no catolicismo é
tratado, recebido, e você se relaciona com ele de uma forma, entendido de uma forma. Na religião evangélica, Jesus Cristo é entendido de outra forma. No Espiritismo, Jesus Cristo é entendido de outra forma. Na Umbanda, Jesus Cristo é entendido de outra forma. Mas ainda assim com o mesmo nome. Então, há uma relação entre divindades e culturas. Muitas vezes se troca o nome, às vezes com o mesmo nome, você recebe de uma maneira diferente quando é uma outra cultura ou uma outra religião. Então, a gente vai ver isso quando Exu chega na Umbanda, porque embora você reconheça ele como orixá, quando você está em outra cultura, ele está de outra maneira. Agora, quem é esse orixá? Exu. Aqui a gente fala algumas colocações. Ele mata o pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. Ele faz o erro virar acerto, o acerto virar erro. Ele transporta o azeite de dendê numa peneira. Quem é o orixá que faz essas coisas? Por que ele aparece dessa maneira? Qual é a personalidade de Exu? Exu é visto às vezes como irracível. Exu é aquele que desafia. Exu é aquele que bate de frente, aquele que briga. Exu é o orixá das provocações. Por quê? Porque ele mexe com o seu ego. Por isso ele é um orixá provocador. Por que ele é um orixá briguento? Porque a única coisa no ser humano que se ofende é o ego. Se alguém lhe retirar o ego, jamais haverá ofensa. A ofensa só existe quando o ego existe. Quando o ego não existe, a ofensa não existe. Então Exu é especialista no ego. As provocações de Exu, a briga de Exu, a irascibilidade de Exu vai ao encontro do ego e de encontro com o seu ego. Essa irascibilidade, essa questão briguenta, essa irracionalidade da atuação de Exu, mais a sua característica peculiar de ser uma divindade fálica, ou seja, que tem uma relação com o órgão sexual masculino. Exu tem uma relação com a vitalidade masculina, com essa força masculina. Isso tudo junto torna ele uma divindade com características totalmente desconhecidas num universo cristão e católico. Desconhecido daquilo que é divino, porque o cristianismo, conforme ele vai evoluindo e ele se torna uma religião católica, a mensagem ela é tão pontuada no bem, no bem, no bem, no bem e na racionalidade do mundo ocidental, que para fazer algo que não seja o bem sobre os olhos da ótica humana, qualquer coisa diferente disso, que não é dar a outra face, se torna algo do capeta, do tinhoso, do Beuzebu, do gramulhão, daquele que você sabe quem é. Então nós temos a África com uma outra cultura de divindades, com uma outra religiosidade. Nós temos uma África com uma cultura antiga, milenarmente antiga, muito anterior ao cristianismo. Tão antiga quanto o judaísmo. Por exemplo, há de se lembrar que o judaísmo ele nasce na África. Alguém tem dúvida ou alguém não sabe que Moisés é africano? Alguém aí que questiona o sacrifício animal, que eu não faço, mas defendo o direito de quem faz, ponto final.
Então, que faz com fundamento, não a matança, mas o sacro ofício. Então, olhe só. O sacrifício animal numa cultura africana, seja ela Nagô, Yorubá, seja ela Jeje, Fon, seja ela Banto angolana ou Banto congolesa, ela é da mesma época e do mesmo período do judaísmo. Então pegue a Bíblia, abra a sua Bíblia aí, cristão, em Levíticos, e leia como é que Deus explica para Moisés que deve ser feito o sacrifício animal. Eles estão no mesmo continente, na África, numa mesma época. Isso é cultura. O cristianismo, ele é Novo Testamento. Velho Testamento, meu irmão, é judaísmo. Então desculpa, vou corrigir minha frase. Você não. Então aqueles, não você que está aqui comigo, mas aqueles que usam o Velho Testamento para criticar ou para pontuar qualquer coisa sob uma perspectiva cristã, já está fundamentalmente errado. Porque quando Cristo diz, ataque a primeira pedra quem não tem pecado, ele rasgou o Velho Testamento. Porque lá está escrito, a mulher adúltera ataca a pedra. Quando ele diz, dê a outra face, ele rasgou o Velho Testamento, porque o Velho Testamento está escrito no Velho Testamento, olho por olho e dente por dente. Então Jesus rasgou. Ponto final. Quando ele está na cruz, lá no Gólgota, então, ele tem, e eu vou te mostrar que isso tem a ver com Exu, tudo bem? A gente viaja junto, depois a gente volta para o assunto. Jesus está lá no Gólgota, crucificado, e ele tem à direita um ladrão, à esquerda outro ladrão. É lógico, o ladrão da direita é o bom ladrão. Quem é o bom ladrão? Aquele que será perdoado. Seu nome é Dimas, virou santo. São Dimas é o bom ladrão. Deveria ser o santo padroeiro de Exu. Não que Exu seja um ladrão, mas pelo que eu vou falar agora. Jesus está na cruz e à sua esquerda tem o bom ladrão. Jesus, sincreticamente, Oxalá. Quem está na esquerda dele? Sincreticamente, Exu, meu irmão. Então, aquele que está à esquerda de Jesus, São Dimas, ladrão, bandido, safado, sem vergonha, tudo aquilo que a boca do homem pode falar e o dedo pode apontar, nele está. Então, ele olha para Jesus e naquele momento ele tem um arrependimento sincero, que não tem outra hipótese. A única hipótese é arrependimento sincero. No momento que ele tem um arrependimento sincero, Jesus fala: você vai estar comigo na casa do meu Pai. Como é que é isso? Você é espírita? Você foi espírita? Então me diga, cadê o karma? Cadê a lei do karma? Cadê a lei de ação e reação? Jesus perdoa. No momento que ele perdoou, ele está fazendo com São Dimas, ele está fazendo com o bom ladrão, a mesma coisa que Apolo fez com Dionísio. Daí nós vamos chegar em Exu e Oxalá. O que Apolo fez com Dionísio? Apolo e Dionísio, os dois são filhos de Zeus. Apolo, filho de Hera, mulher de Zeus. Dionísio, filho de Zeus com uma humana. Hera ficou fula da vida, ficou enfesada. Como Zeus foi lá e teve filho com uma humana, então o próprio Zeus fez a gestação de Dionísio na coxa da sua perna. Depois que Dionísio nasce,
Ele faz 1000 estripolias, ele apronta com todo mundo. Dionísio é terrível. Dionísio chega ao ponto de roubar os rebanhos de Apolo. Depois de fazer 1001, roubar os rebanhos de Apolo, Dionísio constrói uma lira. E ao encontrar Zeus, Apolo está lá, relatando a Zeus o que aconteceu. Dionísio chega com uma lira e entrega a lira de presente a Apolo. Apolo fica tão encantado com a música que ele perdoa Dionísio diante de Zeus. Apolo é Oxalá, Dionísio é Exu, Jesus é Oxalá, São Dimas é Exu, Aluvaiá, Legbar e Exu. O que é que tem a ver tudo isso com o orixá Exu que a gente quer falar aqui? Tem a ver com o olhar de Nietzsche. É muita viagem para sua cabeça? É muita viagem? É muita viagem para sua cabeça? Então vamos costurar tudo isso junto. O que é que Nietzsche, o filósofo alemão, diz? Ele diz que Dionísio representa o caos, Dionísio representa a emoção e Apolo representa a razão. Ele diz que a partir do momento que chega Sócrates e toda uma filosofia racional, o mundo ocidental eleva às alturas tudo que é a racionalidade e perde a relação com a emoção, perde a relação com aquilo que não pode ser explicado. A partir da Revolução Francesa, você tem uma comunidade científica que exalta a razão. Você tem no mundo moderno, você tem a comunidade científica, principalmente nascendo a partir dos positivistas, dos quais Allan Kardec fazia parte. Você tem um mundo moderno dizendo que a ciência e a razão vão explicar todas as coisas do universo, por isso você não precisa mais de religião. A pergunta é: verdade é acerto ou erro? Eu não vou dizer verdade ou mentira, mas isso foi um acerto ou isso foi um erro? Será que a ciência explica todas as coisas? A ciência pode tentar explicar, por exemplo, a origem do universo, mas não consegue explicar por quê. Então a ciência não explica todas as coisas. A razão não explica todas as coisas. No momento que você entender que a razão não explica todas as coisas, chegamos ao ponto: Exu é fundamental na sua vida, porque a razão não dá conta de explicar a tudo. A razão não dá conta da totalidade da vida. E há muitas coisas na vida que a razão não explica, mas que você precisa simplesmente aceitar. Aceite na sua vida que você não terá respostas para tudo. Aceite na sua vida que a própria vida pode ser controversa. Aceite na sua vida que há coisas que você só pode aceitar. No momento que você entender isso, você vai entender que linguagem é essa. Fazer o acerto virar erro e o erro virar acerto, isso quer dizer que Exu quebra a lógica. Exu é anterior à lógica. Então, quando você diz que Exu é primeiro, você está dizendo que ele nasceu antes do homem. Exu vem antes da racionalidade. A racionalidade pertence a Oxalá. Exu é anterior a tudo que você pode conceber como razão. Por isso, você terá uma interpretação de Exu à luz da Umbanda. Quando você falar de 7 linhas da Umbanda,
no nosso olhar, na nossa linguagem, por que é que Exu não é um dos 7 orixás nas 7 linhas de Umbanda, nessa leitura, um dos 14? Porque toda a organização das 7 linhas, toda a organização de 14 orixás é uma organização racional. Exu é anterior a isso. Parece uma loucura, parece um negócio que você não vai entender. Por quê? Porque não estamos falando a partir de uma racionalidade. Estamos dizendo que nem tudo deve ser racional. A gente pode falar de 14 orixás, mas você sabe que existem muito mais do que 14 orixás. Quando eu falo de 14 orixás, estou colocando cada coisa na sua gaveta. Isso é uma maneira de estudar os orixás, mas não é o todo. O todo vai além. Então eu estou dizendo que nós temos esse estudo de 7 vibrações, de 7 linhas, de 14 orixás. Além dos 14, a gente tem orixá Exu. Isso já extrapola. E isso extrapola antes. Se a gente estiver falando de uma forma criacionista, dizendo Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas. Ah, não, as coisas aconteceram. A ciência vai explicar como as coisas aconteceram. Então, se a ciência falar que existe um Big Bang, o religioso vai dizer, se existe um Big Bang, Deus criou o Big Bang. Se existe o Big Bang, o que é que havia antes do Big Bang? Será que existia o nada? Será que existia o caos? Será que existia o vazio? Será que existia o quê? Exu. Para nós, existia Exu, porque sempre existe alguma coisa antes. E quando você chegar no ponto em que o anterior a tudo é o vazio, o anterior a tudo antecede a razão, estamos falando de Exu. Culturalmente falando, se a gente voltar para a África e você pontuar Exu fálico, você pontuar Exu como o vigor, você pontuar Exu como o irracível, você pontuar Exu como o briguento, você pontuar Exu dessa maneira, e você tem o cristianismo olhando para isso, lembrando que quando Deus castiga, quando Deus faz olho por olho e dente por dente, você está no Velho Testamento. No Novo Testamento, ou seja, no cristianismo, Deus é tão bom, mas tão bom, que para fazer um mal, para castigar, para qualquer outra coisa, você precisa do capeta. Então, quando o cristianismo católico chega na África e olha Exu, eles dizem, isso é o capeta. E eles dizem, isso é o Dionísio, porque o Dionísio já foi considerado capeta. Isso é o Baco, o deus do vinho. Isso é Príapo, o senhor grego da virilidade. Esse é Exu. Você quer entender Exu? Vá além de um catolicismo, vá além de um cristianismo, vá além da racionalidade. Você quer entender Exu? Então começa aceitando Exu como ele é. Você quer entender Exu? Comece aceitando a você mesmo por inteiro, porque nós aceitamos em nós tudo o que é luz, e nós escondemos em nós tudo o que é caos, nós escondemos em nós tudo o que é ego, nós escondemos em nós tudo o que é contraditório, nós escondemos em nós tudo o que não é racional, e você não é inteiramente racional, há algo em você que extrapola a razão, porque nada, ou melhor, você não dá conta de explicar o todo do seu ser. Há algo em você que é Exu. Você pode olhar isso por um olhar cultural, e por um olhar extremamente cultural, ou único e exclusivamente cultural, é difícil chegar nesse ponto. Você pode fazer uma costura do jeito que eu fiz agora, ela não é necessária nem obrigatória, mas você pode fazer uma costura, Oxalá e Exu, Jesus e São Dimas, Apolo e Dionísio. Você pode pegar em outras culturas, porque quando você olhar para outras culturas, é a mesma coisa que você olhar Exu, Elebará, Aluvaiá. Se você pode de Exu ir para Elebará, que é tão próximo que se tornou uma das qualidades de Exu.
Se você pode ir para Luvaiá, o que te impede de ir para Dionísio? O que te impede de ir para uma divindade egípcia como Bes? O que te impede de ir para a Índia e descobrir que a terceira pessoa da trindade hindu, Shiva, é fálico, carrega um tridente? Você já viu isso? Já observou? Tem qualidades de Exu? Então, quando eu chego na Umbanda, eu chego num olhar que permite essas conexões. A Umbanda permite sincretismos e a Umbanda pede uma reinterpretação. Por quê? O orixá Exu existe e é um fato. Na Umbanda nós temos historicamente as entidades Exu, espíritos que trabalham com o nome do orixá Exu, mas os espíritos não são o orixá. Então, tradicionalmente na Umbanda, não houve o culto direto ao orixá Exu. Tradicionalmente na Umbanda há a presença das entidades Exu. Isso faz com que muitos umbandistas questionassem: Exu é um orixá ou Exu é uma entidade? Exu é um orixá que emprestou o seu nome para as entidades de Umbanda. Os guardiões da Umbanda se utilizam do nome do orixá. Então você tem Exu Tranca-Rua, Exu Tiriri, Exu Marabô, Exu Sombra, Exu da Noite, Exu Meia-Noite, Exu Capa Preta, Exu Osso, Ossada, Quebra-Osso, Tata Caveira. São linhas de guardiões na Umbanda, à esquerda dos orixás, que trabalham na força do orixá Exu. Porque de cara na Umbanda não houve uma maneira de trabalhar de forma direta com o orixá Exu, onde os guardiões traziam a força do orixá à luz da lei. O trabalho com o orixá Exu na Umbanda, ele deve ser tão simples quanto o trabalho da Umbanda com outros orixás. Então, na Umbanda, nós nos relacionamos com Oxalá. Na Umbanda, nós nos relacionamos com Oxóssi, Oxum, Xangô, Iemanjá, Nanã, Obaluaê, Omulu. Você se relaciona na Umbanda com aqueles orixás que você conhece. Então, alguns terreiros cultuam 7 orixás. Alguns terreiros cultuam 10 orixás. Alguns terreiros cultuam 16 orixás. Alguns terreiros cultuam mais orixás. Quais são os orixás que eu posso cultuar na Umbanda? Aqueles que você conhece. Não importa quantos e não importa quais. Você cultua os orixás que você conhece. Então, Exu, enquanto orixá, durante muito tempo foi desconhecido na Umbanda enquanto orixá e foi combatido a ideia de Exu orixá, porque antes dele chegaram as entidades Exu, e o umbandista durante muito tempo ficou afirmando: Exu não é um orixá, Exu é uma entidade, Exu não é um orixá, Exu é uma entidade. Meu irmão, isso é cultura. Você não pode negar que Exu é um orixá, porque isso é um fato cultural. Agora, se você cultua ou não o orixá Exu, depende única e exclusivamente de uma coisa: se você conhece ou se você não conhece o orixá Exu, e ponto final outra vez. Acontece que cultuar e se relacionar com Exu no Candomblé já é uma coisa complexa. Como trazer isso para a Umbanda, se em muitos momentos no Candomblé, essa questão controversa de Exu, e agora a razão do porquê eu dei essa volta, e passei por Dionísio, passei lá por São Dimas, e demos uma volta enorme. E por que eu citei aqui que Exu faz acerto virar erro, erro virar acerto? Porque as pessoas têm medo de se relacionar com isso.
Porque uma igreja falou, ó, esse negócio todo aqui é coisa do diabo, do capeta, do gramulhão, isso aqui não é coisa do bem. Não pode ser coisa do bem, por quê? Porque não é racional. Tudo que não é racional é considerado coisa do mal, do diabo, do tinhoso. Então, por favor, se você é um estudioso, anote aí que esse olhar para o universo, ele começa na cultura grega, quando a negação da mitologia, historicamente, começa com os filósofos gregos após Sócrates. A partir disso, tudo tem que ser levado à razão. Você tem, historicamente, uma escola de filosofia grega, Sócrates, Platão e Aristóteles. E Aristóteles, ele dá um modelo que será adotado no mundo ocidental para o estudo, a interpretação, o entendimento desse mundo. Tudo é racional, tudo é razão, tudo tem que ser explicadinho. Então, houve a morte da mitologia, a morte mitológica, a morte dos deuses. Eu não estou dizendo que o Deus morreu no Olimpo, eu estou dizendo a morte no sentido de, quando ninguém mais cultua, é como se tivesse morrido. Então, se não há mais um culto àqueles deuses, é como se eles tivessem morrido para aquela sociedade. É como quando você fala para fulano, fulano, você morreu para mim. Esse é o conceito. Então, houve a morte desse olhar totalitário. Houve a morte da magia. O mundo racional e científico decretou a morte da magia, decretou a morte dos deuses da mitologia, chegaram a decretar a morte do próprio Deus cristão ou do Deus católico. Nietzsche diz, Deus está morto. Que Deus? Ele está falando daquele modelo católico, ninguém mata Deus, mas ele diz, morreu o quê? No momento que isso não é mais entendido dessa maneira, que não é concebido dessa maneira. Então, o que acontece hoje? Se eles morreram, então agora eles estão, todos eles ressuscitando. No Olimpo, na Aruanda, onde for, nós devíamos estar falando da era em que os deuses ressuscitam. Todos eles são como a fênix que brota da cinza, porque nós estamos no mundo pós-moderno. Esse mundo pós-moderno diz, o mundo moderno não deu conta de explicar tudo, nós precisamos de outras explicações, e agora, por exemplo, na Umbanda e no próprio Candomblé, você está revivendo o culto e o relacionamento com as divindades. E nisso você está trazendo de volta algo que estava morto, que é o dar-se conta que a razão não explica todas as coisas. Quando você traz Exu, e você consegue olhar para ele com um olhar abrangente, e você diz, isso não é diabo, porque o diabo é uma concepção católica. O diabo é dizer, tudo que eu não entendo é o diabo, mas agora eu quero entender. Eu quero entender o meu ego, quero entender minha vaidade, quero entender a minha sombra. Eu quero entender o vazio, eu quero entender aquilo que é anterior a tudo. Eu quero entender Exu em mim. Então em mim há um pouco de cada uma das divindades, em mim há um pouco de cada um dos orixás, em mim há um pouco de Exu. Comece entendendo a sua sombra, a sua vaidade, o seu ego, você vai entender Exu, e você vai entender, se eu posso me relacionar com Oxalá, com Oxum, com Oxóssi, com Xangô, com Ogum, eu posso me relacionar com o orixá Exu. Se eu não tenho medo do capeta, porque o capeta não existe na minha religião, se eu não tenho medo do desconhecido, se eu não tenho medo dessa irracibilidade, porque isso pertence a uma divindade, a Exu, então eu posso me relacionar com o Exu, o orixá Exu, de uma maneira tão simples quanto é me relacionar com o Oxalá. Se tudo isso que eu falei é muito complicado para você, apaga. Dê muita volta, esquece. Escreve apenas uma coisa: o orixá Exu existe, cultuá-lo e relacionar-se com ele é uma coisa simples, não é tão complicado que nem a minha fala, é simples.
Se você pode acender uma vela para o orixá Oxalá, você pode acender uma vela para o orixá Ogum, você pode acender uma vela para o orixá Oxum, você pode acender uma vela para o orixá Exu, esse é o ponto. Quem é o orixá Exu na Umbanda? É o mesmo orixá Exu da África, é o mesmo orixá Exu do Candomblé? É. Mas a maneira de ler, interpretar, de ver, de associar, de se relacionar com ele, é essa maneira que é diferente. Então, nós carecíamos de um olhar umbandista para o orixá Exu. E aí, Rubens Saraceni traz um livro chamado Orixá Exu. E ele traz uma linguagem nova. Ele traz um novo olhar, uma nova abordagem, e ele traz o orixá Exu para a Umbanda. E ele diz, sim, o orixá Exu é a divindade da vitalidade. O orixá Exu é a divindade do vigor. E o orixá Exu também é a divindade do vazio. O orixá Exu é um orixá anterior a tudo, por isso que ele é o primeiro. O orixá Exu é aquele que está em torno de tudo, por isso ele é tratado do lado de fora. O orixá Exu está à esquerda dos orixás, então ele lida com os aspectos negativos de todos os orixás. No momento que o orixá Exu lida com os aspectos negativos de todos os orixás, ele lida com os seus aspectos negativos, ele lida com o seu ego, com a sua irracibilidade. Ele lida com tudo aquilo que não é racional, que você não entende, ele lida com o seu caos, ele está em você. Simples assim. Faça essa costura que eu fiz para você entender que esse conhecimento tem um fundamento que é maior do que tudo, é super abrangente. O fundamento, a razão, o entendimento vai além da Umbanda. Para chegar na Umbanda e dizer, é simples, acenda uma vela vermelha e preta, coloque um copo de pinga e ofereça um charuto. Está feito o agrado para o orixá Exu. Ofereça ao orixá Exu. Diga, Laroye Exu, Exu Mojubá. Laroye Exu, Exu Mojubá. Laroye Exu, Exu Mojubá. E de uma forma tão simples quanto acender uma vela, colocar um copo de pinga e um charuto, está feito o agrado para o orixá Exu. Está feita uma firmeza para o orixá Exu. E nessa força trabalha o seu guardião. Então, em nome de Deus, em nome do orixá Exu, ofereça isso também ao seu Exu de trabalho. É como oferecer uma vela verde, um copo de cerveja e o tabaco como erva para o orixá Oxóssi. E pedir que a oferenda a Oxóssi, a firmeza para Oxóssi, também possa ser oferecida para o seu caboclo. O mesmo você faz para Exu. Você pode fazer isso na tronqueira, pode fazer isso na entrada da sua casa, pode fazer isso numa varanda, pode fazer isso na lavanderia. E a quem tem uma tronqueira, na tronqueira pode haver a firmeza do orixá Exu, de maneira muito simples. Então, esse conhecimento também é um conhecimento de teologia de Umbanda, a interpretação e o entendimento do orixá Exu, de uma maneira simples. Entender que relacionar-se com o Exu é tão simples quanto relacionar-se com o Oxalá. E eles são praticamente os dois lados de uma mesma moeda, porque apenas dois orixás estão em todos os lugares, Oxalá e Exu. Exu é o vazio, Oxalá é o todo. Exu, na Gênese, é aquele que prepara o espaço para que Oxalá chegue e ocupe, criando as realidades e as dimensões onde surgirão os mundos. Dois lados de uma mesma moeda, Exu e Oxalá. Pense nisso. Exu não está apenas na encruzilhada, Exu está em todos os lugares, na pedreira, na montanha, na cachoeira, no mar.
A encruzilhada não é apenas onde duas ruas se cruzam. A encruzilhada é o cruzamento de duas realidades. Duas ruas é a metáfora de duas realidades que se cruzam. Então, você há no mar, você é o limiar do mar, onde começa e onde termina o mar, ali é ponto de força de Exu. Onde começa e termina a cachoeira, ali tem ponto de força de Exu. Onde começa e termina a pedreira e a montanha, ali é ponto de força de Exu. Então você tem Exu em todo lugar, a força de Exu está em todo lugar, e aonde a força do orixá Exu se estabelece, ali você tem o guardião do mar, o guardião da montanha, o guardião da pedreira, o guardião da cachoeira, o guardião dos rios, o guardião da mata. A força do orixá Exu está ali. A encruzilhada é o limiar. A sua tronqueira é uma encruzilhada, o limiar de uma realidade e outra realidade. Então, na sua tronqueira, você estabelece essa força de uma maneira simples. Mais do que isso, a gente aprende, a gente estuda e a gente vê no curso de Teologia de Umbanda Sagrada. E hoje eu quero lembrar, começa hoje o curso de Zé Pilintra com o queridão David Dias, lá na plataforma Umbanda EAD. Aproveite lá, curso de Zé Pilintra com o David. O meu abraço ao Rodrigo Queiroz, a minha gratidão a todos que estão acompanhando. Então, isso foi um pouquinho do orixá Exu. A gente pode falar do orixá Exu no candomblé, a gente pode falar de orixá Exu na África, a gente pode fazer esse sincretismo, mas acima de tudo há de se entender que ele está em todos os lugares e que o culto e o relacionamento com o orixá Exu na Umbanda depende de você conhecer o orixá Exu. Eu entendo que deve haver um conhecimento umbandista. Então, nosso objetivo aqui não é responder perguntas, mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Aí, Débora Góes, Ana Jogum, Robson Adriane, que está aqui comigo, Cristina Mendes, Maria José, Caio, Rose Ferraz, Elaine, Wendel, Andréa Vieira, Julieta, Cristina Mendes, Renata, Simi, Rose Ferraz, José Luiz Siqueira, Ana Flávia, consultor imobiliário Carlos Eduardo, Paula Alexandra Sucupira. Paula Alexandra Sucupira pergunta: por que muitas casas não trabalham com linha de caveira e linha mirim? Eu acho que porque não conhece, né? Porque se conhecer vai querer trabalhar. Por que não temos Exu? Renato Zitnik, se você cultua orixá na Umbanda, por que não temos Exu Lonan? Qual é o fundamento do orixá Exu dentro da Umbanda, meu irmão? O fundamento de Exu dentro da Umbanda é o fundamento de todos os outros orixás, meu irmão. Se o Oxóssi está aqui, Ogum está aqui, o Baloé está aqui, o Manjá está aqui, Exu também está. Que fundamento mais a gente precisa? Do que entender que todos os orixás estão aqui. A forma de eu me relacionar com o orixá Exu é a mesma forma de eu me relacionar com todos os outros orixás. Quanto a não ter Exu Lonan dentro da Umbanda, eu é que pergunto, por que não tem? Claro que tem, todos os Exus estão na Umbanda, você não tem a linguagem do candomblé. Então, por exemplo, Oxalá, você não tem apenas Oxaguian e Oxalufã, você tem toda uma leitura, estrutura de vários Oxalás, que são qualidades de Oxalá, numa visão do candomblé. Você tem qualidades de Ogum numa visão do candomblé, você tem qualidades de Oxum numa visão de candomblé. Então, na Umbanda você vai ter uma visão umbandista. Estou falando do orixá Exu, o orixá maior, e você tem as entidades Exu. Então, as qualidades do orixá, olha só, as qualidades do orixá Exu, no candomblé, que são muitas, não se tornam nomes de entidade na Umbanda. Esse é o ponto. Você tem sim Tiriri Lonan na Umbanda, que é uma corrente enorme a corrente do Tiriri. Você tem Tiriri da Encruzilhada, você tem Tiriri da Mata, Tiriri da Cachoeira, e você tem Tiriri Lonan, que é o Tiriri dos Caminhos, e ponto final.
Agora, você não pega todas as qualidades de Exu no Candomblé e vai se tornar nome de entidades na Umbanda, porque ali são qualidades do orixá, são coisas diferentes, então a gente tem que entender isso, né? Qualidade de orixá é uma coisa, entidade é outra. É como pegar as qualidades de Oxóssi na cultura iorubá e esperar que as qualidades de Oxóssi se tornem nome dos caboclos. Isso não acontece. Laila Possebon diz: está explicado porque adoro Dionísio e Baco. Ótimo, eu também adoro Dionísio e Baco, adoro beber vinho também. Sérgio Paula, uma explicação da pergunta que fiz. Paula, eu não vi tua pergunta. Excelente explicação. Creio que o difícil de lidar com o Exu é o fato de não haver um arquétipo. É claro que há um arquétipo para Exu. O arquétipo do homem forte, do homem viril. Há esse arquétipo também que pega o ego do ser humano, mas ele está além disso. Mas, claro, toda divindade tem um arquétipo, né? Exu é um guerreiro também, Exu é um caçador também. Todas as aulas de degustação de teologia da Umbanda, muito obrigado, isso é uma degustação. Muito bom os esclarecimentos. Regina Bittencourt pergunta: por que eu atraio tanta inveja? Eu acho que essa não é a pergunta aqui, minha irmã. E eu acho que se você quer saber por que você atrai tanta inveja, eu acho que tem que começar a olhar para dentro e parar de olhar para fora. Quando a gente olha muito para fora, a gente olha o que os outros pensam da gente. Quando a gente olha para dentro, a gente olha o que a gente precisa melhorar, né? Então, acho que o ponto é esse. O que eu tenho que melhorar e não o que os outros acham de mim. Vamos olhar mais para dentro do que para fora, né? Felipe, se é muita viagem, continuamos juntos. Então, Felipe, estamos juntos nessa viagem. Teologia de Umbanda 2017 vai ser uma jornada. Não é exatamente uma viagem, mas é uma jornada e é um mergulho em águas profundas, meu irmão, porque nós vamos lá no fundo buscar o porquê das coisas. Vamos além da Umbanda para explicar na Umbanda. Então, de vez em quando eu viajo, depois eu volto, porque a âncora está amarrada aí na Umbanda. A Umbanda é a âncora, é o gatilho. Que aula, muito obrigado. João Vitor, não é muita viagem não, bacana, muito obrigado. Profundo, que aula, gratidão. Lourdes, estou adorando. Lourdes Nunes dos Santos, Cime Rodrigues, São Dimas, padroeiro dos Exus. Cime Rodrigues, não é. São Dimas não é padroeiro dos Exus, foi apenas um trocadilho que eu fiz aqui, certo? Só isso. Maravilha, exatamente, admiro a transparência. Salve as forças de seu Sete Caveira. Não estou conseguindo assistir. Silvana, Paula, Sucupira. Então é isso, muito obrigado. A ideia era falar de tronqueira também, mas nós já falamos tanto de tronqueira e eu acho que fica para um outro dia, para não ficar uma coisa muito longa, muito extensa, né? Não começa a ficar chato também, se demora muito, fala, lá vem o Alexandre comigo no ao vivo, esse negócio não acaba mais, não para mais, estou fora. Então, muito obrigado. Se você gostaria de ouvir eu falar mais, essa é o ideal é você ficar com água na boca, o ideal é você querer mais, você querer ouvir mais, e você saber que a gente não vai ficar num lugar comum. A doutrina, a teologia, a abordagem da Umbanda, ela não é conhecimento de superfície. Então, para quem está afim de ficar na superfície, para quem está afim de ficar num lugar comum, para quem não pretende ir além, fazer uma jornada e mergulhar, foi muito bom te conhecer. Para todos os demais, vamos junto. Para quem já fez teologia, reavalia, porque é assim, o tutor já não é mais o mesmo, o conteúdo está sendo todinho reavaliado, a linguagem, a estrutura está incrível. Eu passei esse final de semana, eu passei domingo, segunda, terça em Bauru com o Rodrigo Queiroz, e o negócio está bom demais. Então, muito obrigado a todos. Axé, Laroê, Exu é Mojubá, Axé. Muito bom.